Diálogos. Conexão com conhecimento. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao programa Diálogos, Conexão com o Conhecimento. É com grande expectativa que iniciamos mais um episódio do Diálogos. Meu nome é Beatriz Flores, sou graduanda em jornalismo pela Universidade do Estado de Minas Gerais. O Diálogos foi pensado sob a perspectiva de levar o conhecimento produzido pela comunidade acadêmica para o público fora da academia, com vista a democratizar o acesso a debates e fazer dessas nossas conversas um momento gerador de conhecimento. Bom, hoje vamos falar sobre a 15ª Primavera dos Museus, realizada pela UENG, e a expectativa para a 16ª, que acontecerá neste ano, e sobre a 20ª Semana Nacional de Museus, realizada pelo CEMUD. E para isso, trouxemos uma convidada que eu gostaria de pedir a gentileza que se apresentasse. Olá a todos, olá Beatriz, obrigada pelo convite. Meu nome é Flávia Lemos, sou historiadora, sou coordenadora do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho, CEMUD, sou professora, sou apaixonada pela museologia, uma estudiosa da museologia e da arquivologia, enfim. Bom, Flávia, a Primavera dos Museus, que é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, em todo o país, este ano será celebrado os 16 anos da Primavera, né, dos museus. Qual que é a importância desta ação para a população? Olha, já há algum tempo, né? Então você vê, esse ano foi a 20ª Semana de Museus e esse ano a 16ª Primavera, né? Nos últimos anos, o campo da museologia, né, ele tem debatido bastante como que as instituições de memória se colocam no diálogo com o público. E, nesse sentido, né, os museus, enquanto espaços culturais, espaços de fruição cultural, artística, que compartilham aí conhecimentos e acervos, eles cada vez mais têm se colocado no espaço público como instituições de diálogo, né, e inclusive de provocação, né, à sociedade, à reflexão de alguns temas, né, muito mais do que aquele espaço que antes era visto como um espaço simplesmente contemplativo, né, em que você ia lá, contemplava e tal. Hoje o museu, ele é sim esse espaço da fruição, mas ele é um espaço da reflexão. Então, esses momentos, né, em que a gente tem durante o ano a 20ª, a Semana de Museus e a Primavera, são momentos em que os museus do Brasil inteiro são convidados a refletir sobre um determinado tema, né? Uhum. E é interessante esse movimento porque ele vem exatamente dessa reflexão, né, do diálogo estabelecido entre os museus e as sociedades. Muito interessante. Bom, a Primavera dos Museus, né, ela acontece todos os anos. Como que ela funciona? Olha, então, como eu estava dizendo, são lançados temas, né? Então, por exemplo, esse ano, agora saiu ontem, se não me engano, o tema da primavera desse ano, né, que é Independências e Museus, outros 200, outras histórias. É interessante isso, né, porque esse ano é um ano que a gente está comemorando aí o centenário da Semana de Arte Contemporânea, né, que foi uma semana muito importante, e, ao mesmo tempo, também a gente vai ter aí, né, também a comemoração dos 200 anos da independência do nosso país, né? E a gente pensar, né, por exemplo, nesse tema, como é que essa independência foi pensada, como que a gente pensa nela hoje, né, esses aspectos da nossa sociedade, quais são essas narrativas, né, acerca da nossa independência, como que a gente pensa, como é que a gente se imagina nisso. E isso é uma questão super importante, inclusive, se a gente for pensar no imaginário político contemporâneo, né? Qual é o nosso imaginário político contemporâneo sobre a independência do Brasil?
né? Como pensamos o nosso Brasil, como pensamos o nosso país, enfim. Então, essas reflexões, por exemplo, né, nesse caso, elas são esses movimentos, né, de diálogo. Aqui no centro... Então, quando você tem essa temática, os museus, eles propõem ações relativas ao tema, eles buscam pensar ações, né, relativas ao tema e inscrevem, né, as atividades que compõem, então, aquela semana especial de programação no Brasil inteiro. E a gente aqui no CEMUT também participa. Nossa, muito interessante, vai ter muito conteúdo. Bom, em maio deste ano, ocorreu a 20ª Semana Nacional de Museus, que é um evento que acontece todos os anos, né, em todo o país. O que é este evento? Então, a Semana de Museus também, né, ela é uma semana... a Semana de Museus, ela comemora o Dia Internacional dos Museus, que é o dia 18 de maio. Né? Então, é um dia, né? É o Dia do Museu no mundo inteiro, que é o dia 18 de maio. E o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, ele todo ano estabelece um tema, né? O conselho ele debate um tema que vai ser o tema do ano trabalhado nos museus. Então, cada ano é um tema, né? Esse ano foi o poder dos museus. E então a Semana de Museus ela gira em torno dessa temática e é um tema para o mundo inteiro, né? Então, essa questão do poder dos museus é muito aquilo que eu estava falando, desse diálogo, né, dos museus com a sociedade e essa reflexão. E para a gente do Centro de Memória, esse ano foi muito especial, né, porque nós ficamos 2 anos durante a pandemia fazendo, né, tanto a Semana de Museus quanto a Primavera de Museus de forma online. Então, voltar esse ano para o presencial, e aí a gente fez uma opção também de fazer todas as nossas atividades presenciais. A gente entende que tem vantagem, sim, de fazer atividades online, sim, de deixar disponibilizados. Então, por exemplo, a gente tem no nosso canal do YouTube, a gente tem várias oficinas que foram disponibilizadas, gravadas durante eventos que o público pode assistir e é interessante. Mas também a gente quis também trazer essa potência do presencial, né? Sim. E aí nós organizamos a exposição, né, para a semana, e a exposição baseada no nosso acervo, né, e no poder aí do nosso acervo também, nessa capacidade aí, né, da memória, de contar histórias, de pensar a nossa cidade, a nossa região e também a nossa relação com essa história e com esse passado, né? Então, a gente trouxe, né, acervo, por exemplo, das charges que foram publicados no jornal A Semana, e aí a gente convidou os chargistas, eles vieram aqui, deram oficina de charge para os alunos, né? Foi bem legal. A gente trabalhou também com uma exposição de numismática que foi muito legal, umas moedas e umas notas muito antigas, e foi muito interessante também porque a gente tem reportagens em jornais falando no passado, né, sobre a questão da inflação, do custo, da alta do custo de vida, né, do achatamento dos salários, e da inflação que nós estamos vivendo hoje, e a gente pôde trazer, através da numismática, né, a questão, né, da hiperinflação que o Brasil viveu, então, assim, de notas, de planos, de mudança de moeda. Tem uma que é muito interessante, eu não me lembro exatamente agora de que ano, mas eu acho que é de 91, não tenho certeza,
em que a mudança da desvalorização da moeda foi tão rápida, que não deu tempo de imprimir uma nova moeda. Então, a gente tem umas moedas com um carimbo, falando qual era o verdadeiro valor daquela moeda. São questões assim, eu acho que as provocações que o museu pode fazer, né, assim, desse diálogo, né? Então, assim, olha, nós estamos vivendo hoje e no passado, e aí, né, como é que nós vamos pensar sobre isso? Enfim, eu acho que é sempre um diálogo e uma reflexão sobre o nosso presente, pensando nesse passado, em que presente e imaginando que futuro queremos, né? Então, assim, sim, eu acho que é sempre um pouco disso, né? Falar do passado, para mim, tem muito a ver com o presente e, principalmente, com que futuro queremos. Né? Então, como é que nós vamos construir o mundo que a gente quer, que tipo de mundo que a gente quer, enfim. Sim, bastante debates. Bom, a 15ª Primavera dos Museus, que foi realizada em 2021, teve o alcance e engajamento esperado pela organização? Sim, isso foi uma coisa muito legal, assim, a questão da pandemia, né, quando começou em 2020, né, e em março, e a gente já tinha inscrito, porque as inscrições, né, a Semana Nacional de Museus, ela acontece em maio, e as inscrições elas encerram, se não me engano, no início de março. Então, quando a gente inscreveu a Semana de Museus, a gente não estava na pandemia. Não. Quando a gente inscreveu as atividades. E aí veio a pandemia, todo mundo em casa, e a gente, meu Deus, e agora, né? O que nós vamos fazer? Aquele pânico, né? E não só um pânico, que eu acho que tinha um pânico e não tinha, mas é uma nova compreensão de uma realidade que, de repente, você é jogada a ela, e aí você tem que... né? Então, sim, assim... Né? E aí, no início, né, a gente ficou muito sem saber o que fazer. E aí aí começou, né, também ficou mais claro para a gente as ferramentas, como é que a gente podia fazer, foi disponibilizado, né? Aí a gente passou a conhecer Zoom, Google Meet, Teams, né? Jitsi, enfim, as várias plataformas que hoje a gente usa. E aí nós decidimos, então, né, a gente fez uma adaptação, porque, claro, que não era possível fazer aquela programação, mas a gente fez uma adaptação. Então, assim, a oficina de educação patrimonial, ao invés de realizar ao vivo, nós fizemos vários pequenos vídeos que podem ser de vários professores diferentes sobre atividades de educação patrimonial, pequenos vídeos, ficou muito legal. Aí fizemos, né, mesas redondas online, né, que a gente transmitiu no YouTube, e eu acho que no Facebook também na época, não tenho certeza. A gente organizou a exposição digitalmente. Então, assim, nós nos viramos, né? Nos viramos nos 30. E deu certo, e foi muito bom. E a gente teve, assim, e aí disso, né, da participação online, ela é muito ampla. Nós tivemos, assim, públicos de diferentes regiões do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é muito potente essa transmissão online. Ao mesmo tempo, eu acho que o face a face, o diálogo, ele é muito importante também. Então, assim, de qualquer forma, eu penso hoje, né, que o ideal seria aí, mesmo fazendo os eventos presenciais, mas transmitir online. Sim. Eu acho que isso poderia ser uma coisa a ser feita, né? Assim, da gente, por exemplo, mesas, palestras, oficinas, da gente transmitir,
né, e permitir aí ter uma mediação, alguém que fique olhando nos comentários para que as pessoas que estejam assistindo online também possam participar, enviando perguntas, questões. Então, eu acho que a gente agora precisa desse desafio, né? Para esse desafio aí, equipamento, internet boa. Sim, e é bom que até aumenta a participação, né? Porque, assim, o presencial vai ficar restrito à cidade de Divinópolis, né? Mas o online, tipo assim, é para o Brasil todo e até fora, né? Então, é muito abrangente. Sim, sim. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos, sabe? Já que a tecnologia está aqui, vamos usar, né? Exato, por que verdade. não, né? E como você tinha falado, né? Foi sobre a Semana Nacional de Museus que acontece em maio. Já na Primavera de Museus, que costuma acontecer em setembro, né? Como que, assim, teve o alcance e o engajamento, assim, no ano passado, né? Em 2021, que estava na pandemia? Foi muito bom, então, é isso, assim, nosso alcance pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, a gente tem uma excelente resposta, né? E aí, por exemplo, assim, ano passado nós convidamos o pessoal da Unicamp, 2 professores da Unicamp, que interessante. para falar sobre os centros de memória, né? Porque o tema do ano passado, quer ver? Deixa eu... da Primavera de Museus era perdas e recomeços. E aí a gente foi falar um pouco sobre a experiência de centros de memória em universidades. Então, nós tivemos o pessoal da Unicamp e também a professora Lana, da FAI de Belo Horizonte, aí falando sobre essas experiências e a importância hoje, né, porque aí a gente fala da importância do campo museal e a gente fala hoje também da universidade, né, no campo do museal e arquivístico, no campo do patrimônio, porque hoje, quando você faz um estudo aí um pouco nas universidades, né? Então, vou dar o exemplo aqui da UFMG, né? O UFMG completou esse ano, eu acho que 95 anos, né? É muita história, né? Sim. É muita coisa. E hoje, por exemplo, a UFMG, ela tem vários centros de memória dentro da UFMG. Nossa. Tem centros de memória do curso de letras, de farmácia, de enfermagem, enfim, são vários. Que também se transformam, alguns se denominam museus também. Uhum. E hoje você tem uma rede de museus e centros de memórias da UFMG, que compartilha aí um pouco dessa história, dessa trajetória e, ao mesmo tempo, registra. Porque, veja bem, Beatriz, olha o tanto de coisa bacana que a gente faz na universidade, não é verdade? Então, ao mesmo tempo, a universidade, ela também tem que saber registrar, guardar, compartilhar aquilo que ela faz e aquilo que ela produz, aquilo que também é o retorno para ela na sociedade, né? Então, e ao mesmo tempo, né, você tem várias universidades também com acervos muito ricos, muito importantes da nossa história, né, da nossa memória e tal. Então, essa conversa, né, sobre os centros de memória, ela serve também para a gente entender por que ter um centro de memória aqui na UENG Divinópolis, né? Sim, faz muito sentido mesmo, viu? Bom, como tanto as 2 edições, né, a da Primavera dos Museus e a Semana Nacional do ano passado, elas aconteceram online, como que foram assim, os desafios para realizar elas, né? Porque no momento pandêmico, né, não tinha como reunir presencialmente. Então, assim, eu acho que a questão, eu diria assim, que foi mais complexa, são as exposições digitais. Então, assim, de ter ferramentas boas mesmo para desenvolver, né? Nós estamos nesse processo, assim, nessa busca, nessa procura, porque isso também exige, né, uma equipe também. A gente tem uma ótima equipe no Centro de Memória,
mas a gente não dá conta de tudo, né? Então, e também, mas não é só uma questão dessa capacidade de produção, mas da plataforma ideal. Uhum. Né? Então, assim, como compartilhar? Como é que fica melhor compartilhar? Né? Então, esse é um desafio, por exemplo, que a gente se coloca, assim, em termos de plataforma, quais são as boas plataformas. Então, eu acho que para a exposição a gente tem esse desafio, sabe? E também para as oficinas de educação patrimonial, porque as oficinas de educação patrimonial a gente realiza principalmente com escolas da rede pública da educação básica. E como esses alunos também estavam no ensino remoto, então é bastante complicado. A gente foi bastante conturbado, né, para a educação básica, para o ensino superior eu também acho que foi um pouco, mas para a educação básica, com os desafios, um pouco não, foi muito para a educação superior e muito para a educação básica. Então, assim, das atividades, eu acho que essas foram, assim, as mais comprometidas, diria, pelo virtual. Mas, em contraposição, a gente conseguiu fazer ótimas palestras com excelentes convidados, que estão disponibilizadas, né, todas no YouTube, mesas redondas. A gente teve uma participação bem diversa de professores de diferentes regiões, né? Também tivemos uma excelente diversidade de oficinas que tratam da questão da pesquisa, do trabalho de portais, de memória, também sobre conservação e higienização de acervos. Então, nós tivemos também, eu acho que um bom desenvolvimento também em outras áreas, assim, que a gente fazia, dava as oficinas, mas a gente pôde fazer oficinas mais longas no virtual e também deixar elas disponíveis para outras pessoas que queiram fazer, né? Sim, bem bacana. E qual YouTube que ficou postado essas atividades, para quem tiver interesse? Então, nossas redes sociais, né? Em redes, né? Tudo junto. Agora, você sabe que você me deu até um nó. Mas espera aí. Uhum. Porque eu não tenho certeza se está portal em redes ou se está só em redes. Não, portal em redes. Né? No Instagram a gente é @portal em redes e no YouTube também, portal em redes. Portal em redes. Não, tá bom. E nós temos um portal também mesmo, né, que é www.enredes.com.br, em que vocês podem acessar nossos acervos, aí, fazer pesquisa, consulta, e lá também nossas publicações e também nossas redes sociais. Muito bom. Bom, gente, lugar de acesso tem, viu? Para consultar. Bom, agora falando sobre a 16ª edição da Primavera dos Museus, ela que vai acontecer esse ano, né, em 2022, ela já tem tema, vai ser presencial ou remota, ou híbrida, né, os dois? Então, já tem o tema, assim, da Semana da Primavera de Museus, né, que é Independências e Museus, outros 200, outras histórias. O tema saiu ontem. A gente já estava fazendo uma programação que a gente vai trabalhar com a história do rádio, né, agora na Primavera de Museus. Então, nós estamos aí trabalhando numa exposição sobre a história do rádio no Brasil e particularmente sobre a história do rádio em Divinópolis. Então, nós vamos ter mesas redondas, palestras, oficinas, né, atividades culturais, exposições e presencial. Híbrido, eu não sei se a gente vai conseguir fazer já nesse momento,
né, teria que pensar um pouco como fazer. Eu acho que a gente pode tentar fazer esse híbrido no sentido de transmitir, né? Mas a nossa programação ainda não está completamente fechada, porque a gente já estava com esse planejamento para trabalhar, né, com a história do rádio. A gente saiu ontem, né, o tema da próxima, então a gente provavelmente vai fazer um recorte dentro disso para pensar esse rádio aí, essas outras independências, né, Gostei. no Brasil. E o planejamento ainda não está completo, não, mas vão ter outras exposições que a gente está pensando também sobre uma outra temática que foi lançada essa semana sobre a questão das mulheres nos museus. Oh, e aí estou pensando nesse desafio de pensar essa temática, né, porque... pensando aí nesse diálogo, né, do passado, presente e o futuro que a gente quer, né, pensar nessa ausência, muitas vezes, né, das mulheres, nessas representações do passado e Sim. nesses museus, entende? De uma história muito masculina, né, em que a mulher está muito só no espaço privado. Então, assim, estou com esse desafio aí de pensar isso, que eu acho que é um tema muito importante da gente discutir, promover e refletir sobre ele. Sim, é muito importante mesmo. Bom, essa 16ª edição, ela já tem parcerias? Então, nós estamos, né, conversando com o sistema MPA, né, que é um sistema de rádios de Divinópolis, que foi, né, um dos fundadores aí, fundador, se não me engano. Ele tem uma das primeiras concessões de rádio de Divinópolis, então eles têm uma história muito importante com a radiodifusão em Divinópolis, né? E a gente, então, está com um diálogo, com uma parceria com eles. Eles têm um acervo incrível, né? Nós estivemos lá para fazer, né, esse levantamento de acervo. Como eu disse, nós estamos no planejamento, né? Então a gente já teve trabalhando com o acervo, e é um acervo muito legal e muito rico, né? Eu falei assim, não, dá para fazer um museu disso daqui, né? Porque é muito bacana mesmo o acervo. Então, estou até com uma expectativa muito legal para essa exposição. Mas também eu acho, né, que o rádio ele tem um papel muito importante na história política do nosso país, não só na história política, na história cultural, né? Então, eu acho que discutir o papel do rádio é muito importante. Eu lembro aí, há um tempo atrás, com essa questão da internet, das plataformas de streaming, de música, né, e tal. E aí, o que vai acontecer do rádio? O rádio está aí, Continua ele persiste, entendeu? É potente e tem espaço para tudo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que também eles vão se adaptando também e enfim, né? Você vê aí o sucesso do podcast. Eu acho que o sucesso do podcast tem a ver com rádio também, com o formato de rádio. Sim. Só que muito mais num sentido assim da hora que eu posso escutar, entendeu? Porque nem sempre você pode escutar aquele programa que você gosta na hora que ele está passando, não é verdade? Mas, enfim, eu acho que é uma linguagem muito potente, muito importante, né? E aí falar um pouco sobre a história dela, refletir sobre essa trajetória aqui. Tanto que, assim, ele renovou porque agora não é só mais no rádio. Às vezes a gente quer... eu quero escutar tal programa de tal coisa. Eu vou lá na web, consigo escutar ao vivo ou a gravação. Porque, por exemplo, a Rádio CBN, ela grava e joga no YouTube. E depois fica lá disponível os programas de todo dia. Então... Sim. E isso, como historiadora, eu vou te falar que isso é muito doido e muito legal. Porque, assim...
né, como centro de memória, eu tenho acervo, eu guardo acervo. E a gente tem, no centro de memória, muitos jornais, muitos. E jornais muito antigos da região, assim, que hoje você não acha mais em lugar nenhum. Nossa. Né? E é muito bacana. Mas hoje eu brinco que o historiador do futuro, como é que vai ser, né? Porque você imagina isso que você está falando, imagina toda a programação da CBN online. Online, disponível, né? Não online, mas disponível para acesso. Sim. É muita informação. E isso nós estamos falando de uma só. Tem muito mais, Sim. né? Não, realmente, viu? Então, também, além dessa parceria, né, nós também estamos com a parceria com a Agência Experimental do curso de jornalismo aqui, né, da UENG Divinópolis, e da 3001, que é também a Agência Experimental do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UENG Divinópolis. É muito bacana, né, porque aí a gente... Porque no centro de memória, né, as pessoas, no geral, podem achar que, principalmente, a coisa de historiador, museólogo, mas a gente trabalha com temas transversais, né, que atravessam aí a sociedade. Sim. Então, é muito bacana para a gente, né, do Centro de Memória, fazer esse diálogo com o curso de jornalismo, com o curso de publicidade, né, fazer aí essa troca, né, e essa construção coletiva, porque, afinal, também a universidade é isso, Sim. né? É essa construção coletiva, essa troca entre os saberes, né? E eu falo que a gente tem aí diferentes saberes e diferentes talentos, né? E quando a gente consegue trabalhar nessa troca, tudo fica muito mais rico, porque a gente consegue ver uma questão a partir de diferentes olhares, né? Sim, então, bastante. É sempre um enriquecimento aí para a produção de conhecimento, de conteúdo, né? De atividades, enfim. Muito. Bom, a Semana de Museus e a Primavera de Museus, elas são abertas para todos que têm interesse em participar? Sim, são abertas ao público, né, à comunidade externa, e é um momento que eu acho que é bem bacana também da gente fazer essa troca, tanto que a gente, no Centro de Memória, a gente estabelece, né, durante essas várias semanas de museus e primaveras que a gente já participou, a gente sempre busca o diálogo com a sociedade civil, então trazer convidados, né? Como eu disse, esse ano a gente trouxe aí 2 chargistas para cá. Então, assim, esse diálogo, tanto de quem produz, de convidados que vêm, quanto desse público, para a gente é muito importante, né? Muito, muito bacana. E dos desafios, que eu acho que é um grande desafio aí, é a gente voltar a ter as escolas de educação básica no campus, porque sempre na Primavera de Museus e na Semana de Museus, a gente convida, né, o público, e a gente convida, em especial as escolas da educação básica de Divinópolis, né, a virem no campus, conhecerem a nossa universidade, visitarem nossas exposições, fazer uma atividade de educação patrimonial. E eu acho que esse momento é um momento muito importante, né, porque é preciso também que os alunos da educação básica conheçam essa universidade, que Sim. estejam aqui, que sonhem em estar aqui no futuro e que possam estar aqui conosco no futuro também, né? Então, esse diálogo, e quanto mais próximos estiver, melhor estaremos, né? E assim, é muito importante, porque muitos aqui da cidade, assim, as crianças não têm noção. Tem uma faculdade pública aqui na cidade, e assim, perto de casa. Eu não preciso mudar de cidade para mim fazer uma faculdade. Igual, no meu caso, eu tive que sair da minha cidade, que não tinha universidade pública, para vir para cá, que tem o curso que eu curso agora, né?
Mas, assim, as crianças já tendo esse contato, já tem um incentivo. Ah, não, quando eu crescer eu vou fazer tal curso que eu sei que tem aqui. Pois é, isso é uma questão super importante, né? E você vê que aqui a nossa unidade a gente tem 18 cursos, então assim, é uma ampla oportunidade, né? E a gente tem também a UFSJ no campo de saúde, principalmente, eu não sei quantos cursos tem lá, mas tem cursos que não tem aqui, né? E são instituições, assim como o Cefet também, né? São instituições muito importantes. E quanto mais a gente fizer esse diálogo com as escolas da cidade, né? Com os estudantes, porque eu sou de um curso de licenciatura, né? Então, eu dou aula para o curso de História, que é um curso de licenciatura, então a gente trabalha com formação de professores. E é muito legal porque eu tenho vários ex-alunos que são professores da rede, sabe? E é muito legal ver o que eles estão fazendo nas escolas e trazer também esses estudantes, né? Assim, os nossos ex-alunos, agora professores, nossos colegas, em diálogo com a gente, com essas novas gerações que vão chegando nas escolas e na universidade também. Então, a gente tem, né, aqui na UENG Divinópolis também essa grande vocação e trabalho de formação de professores em diferentes áreas, né? Então, Sim. A nossa responsabilidade com a educação é muito grande. Bastante. E é muito legal isso, né, de saber que você tem essa grande oportunidade na sua cidade, né? Eu tenho uma sobrinha, duas sobrinhas que tiveram que mudar da sua cidade também, assim como você, para estudar em outra e morar em outras cidades para ter acesso à universidade. Então, assim, isso é uma riqueza, né? Sim, demais. Bom, gente, encaminhando para o final, como que as pessoas elas conseguem as informações sobre os eventos, sobre os eventos mesmo? Onde que elas podem acessar? Então, são nas nossas redes sociais mesmo, né? Assim, no Instagram, no Facebook, Twitter, no nosso portal. No nosso portal. Nós estamos fazendo agora, nós estamos num período eleitoral, né? E esse ano nós estamos com uma legislação um pouco diferente dos anos anteriores. Então, assim, a gente tem algumas limitações para fazer divulgação dos nossos eventos, né? Mas nós estamos fazendo uma newsletter e fazendo um mailing bem bacana, assim. Então, nós estamos também nesse momento aí dessas novas estratégias para esse momento específico. Isso é legal, que sempre nos desafia a pensar coisas novas, Sim. né? Mas, principalmente nas nossas redes sociais e no nosso portal, vocês podem ter acesso aí à nossa programação. Uhum. E qualquer coisa, podem entrar em contato também com a gente pelo e-mail memoria.divinopolis@ueng.br, que também é uma forma de contato que a gente pode também passar nossas informações e também você solicitar acesso aí ao nosso mailing também, que aí a gente manda para vocês também. Tá, joia, então. Bom, gente, e assim a gente encerra o nosso programa Diálogos de hoje. E muito obrigada pela participação, Flávia. Assim, esses temas foram muito importantes conhecer e saber que tem esse espaço dentro da universidade, que está ao nosso alcance. E valoriza, né, os museus e os patrimônios, né, da cidade. Bom, a gente contou com o participante Flávia Lemos, né, a professora. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada a todos aí. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, mediação Beatriz Flores e edição Max Miller. Até a próxima. Diálogos. Conexão com conhecimento.